Liu, você já ouviu falar da série Haru e Natsu? Haru e Natsu. Tipo primavera e verão? É sobre a mudança climática no Japão? Eu ouvi dizer que lá o calor no verão frita até sushi. Não, Liu. Haru e Natsu, As Cartas que Não Chegaram, é uma série dramática sobre duas irmãs que foram separadas durante o início da imigração japonesa para o Brasil. A mais nova, Natsu, tinha cerca de 8 anos quando foi deixada no Japão porque estava com conjuntivite e não pôde embarcar no navio com o resto da família. A irmã dela, Haru, tinha apenas 10 anos. Uma das cenas mais marcantes é, sem nenhuma dúvida, o momento da separação das irmãs no porto. Dá um aperto no coração só de lembrar. Conjuntivite. Sério? Não dava pra pingar uns colírios e resolver rapidinho? Naquela época, Liu, os medicamentos eram limitados, e qualquer doença, por menor que fosse, era motivo para barrar o embarque. A viagem do Japão pro Brasil levava quase 2 meses. 2 meses? E eu reclamo de uma viagem de ônibus que não leva nem 2 horas. Imagina o pessoal no navio jogando paciência e ouvindo as mesmas piadas do tiozão. 2.000 vezes. Hahaha. Deve ter sido bem assim. A série mostra a vida das duas irmãs, como elas sobreviveram separadas e o reencontro depois de muitos anos. Ah, então é tipo uma competição de quem sofreu mais? Uma dizendo que eu colhia café no sol quente. E a outra respondendo que eu plantava arroz no meio da chuva. Não, Liu. Foi um drama, não uma competição. A Natsu passou por dificuldades no Japão, enquanto a Haru teve que lidar com os desafios de ser imigrante no Brasil. Elas mandavam cartas uma para outra, mas essas cartas nunca chegavam. Então o carteiro era o vilão da história? Hahaha, não exatamente. A tia com quem Natsu ficou no Japão escondia as cartas porque queria ficar com o dinheiro que a Haru enviava. Caramba, mas que tia mais malvada. Sim, era mesmo. Mas no final da vida, ela se arrependeu e pediu para a filha dela entregar as cartas para Natsu, junto com um pedido de desculpas. Bom, menos mal. De qualquer forma, não receber cartas naquela época era como deixar de ler e-mail importante, porque foi direto para a caixa de spam ou lixo eletrônico, né? Exatamente. Mas no final, elas conseguem descobrir as cartas e o drama chega ao clímax com o reencontro depois de 70 anos. 70 anos? Uau, deve ter sido uma reunião cheia de frases como: "Oi, lembra de mim?" Não. Eu também não, hahaha. Hahaha. Mais ou menos, Liu. A série foi produzida pela rede de TV NHK em 2005 e lançada no Brasil em 2008, como parte das comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil, e uma homenagem a todos os imigrantes. Então, além de drama, foi uma aula de história. Exatamente. Essa série retratou bem as diversas fases da imigração japonesa no Brasil. Desde o seu início, cheio de dificuldades, desafios na adaptação, a formação das comunidades e o esforço para a preservação dos valores e princípios da cultura. Poxa, isso é muito bacana. Sim, Liu. E por isso, foi uma bela forma de homenagear os imigrantes que trouxeram contribuições também para a sociedade brasileira. Afinal, o Brasil foi o país que mais recebeu imigrantes japoneses e a comunidade nipo-brasileira é formada hoje por 2 milhões de pessoas. Caramba, tudo isso? Sim. Por esse motivo, parte das filmagens da série Haru e Natsu foi feita aqui no Brasil, em lugares como a Fazenda Touzan, com participação da comunidade nipo-brasileira local, como o pessoal do Nipo Campinas, da Associação Okinawa e também da própria colônia Touzan. Sério? A galera do Nipo Campinas tava no meio da novela? Isso sim é estrear com estilo. Sim. Como eu falei, foi uma grande colaboração da comunidade nipo-brasileira local. Inclusive, a Fazenda Touzan depois virou cenário para outro filme japonês chamado Corações Sujos, que fala de outro capítulo importante da história dos imigrantes japoneses no Brasil. Além disso, em 1980, a Fazenda Touzan também serviu de cenário para as filmagens do filme Gaijin, Os Caminhos da Liberdade, dirigido pela cineasta nipo-brasileira Tezuka Yamazaki. Poxa, se a Fazenda Touzan continuar assim, vai virar tipo Hollywood nipo-brasileiro. Hahaha, quem sabe? A cultura japonesa continua muito viva em Campinas, com diversas atividades para manter as tradições. Mas, eu conto mais detalhes sobre isso nas nossas próximas conversas, ok? Tá bom. Mas vou deixar anotado no meu caderninho. Hahaha. Certo, Liu. Pode anotar.